Boa noite, amigos do canal Farejador Bet. Estamos de volta com os jogos da Série B nessa sexta-feira. A rodada vai se complementando com mais 4 jogos. Temos também a volta dos campeonatos europeus e nessa sexta já temos jogo pela La Liga. Então aproveite e nos ajude, pois não custa nada. Curta o vídeo, o YouTube só vai entender a nossa relevância com o seu curtir e com os comentários. Se você está nos acompanhando e gostando, deixa o like. Trazemos conteúdo de qualidade e te ajudamos a ganhar dinheiro sem cobrar nada por isso. Nos ajude a manter o trabalho. A rodada na Espanha tem seu início às 16 horas. Horário de Brasília, com Atlético Bilbao e Almeria. A diferença entre as equipes é bastante grande e perceptível já na tabela de classificação quando observamos o Bilbao na quarta colocação com 12 gols marcados e apenas 4 sofridos contra o Almeria que está na 16ª colocação com 4 gols marcados e 7 sofridos. Nossa simulação apresenta 4 unidades e meia a favor do Bilbao. Identificamos um placar de 3-0 para o time mandante. Forte tendência de gols no primeiro tempo. Quando observamos a eficácia das equipes vemos que pela média de capacidade de chegadas do Bilbao em casa bem como a média de chegadas cedidas pelo Almeria fora de casa gera previsão de que o Bilbao seja capaz de marcar apenas um gol no jogo. Com essa ambiguidade nos números observamos possibilidades com odds baixas, portanto vamos sugerir opções agressivas e arriscadas. Mais 1.5 gol do Bilbao ou mais 3.5 escanteios do Almeria. Outra sugestão que vai gerar boa odd é criar aposta com vitória do Bilbao, cada equipe com mais de 1.5 escanteio e mais de 5.5 escanteios no jogo. No Brasil a Série B começa às 19 horas com CSA e Guarani. Jogo de dois desesperados, pois CSA é o primeiro da zona de rebaixamento e o Guarani o primeiro fora da zona de rebaixamento e os dois têm a mesma quantidade de pontos. Apesar da situação incômoda as equipes vêm mostrando alguma reação nos últimos jogos. Guarani tem 9 dos últimos 15 pontos disputados e CSA 8, ambos acima dos 50% de aproveitamento. A diferença fica no recorte em casa versus fora de casa, quando vemos o CSA vindo de 4 vitórias e um empate em Maceió e o Guarani com apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas longe de Campinas. Em nossa simulação as equipes ficaram rigorosamente iguais indicando forte tendência de empate, ao que tudo indica um empate com gols, e o 1-1 tem alta incidência nos jogos em casa do CSA, nos jogos fora de casa do Guarani e nos jogos apitados por Jean-Pierre Gonçalves Lima que será o árbitro do jogo. Apesar de diversos 1-1 nos jogos de Jean, o empate é o resultado menos comum em seus jogos, portanto nossa recomendação fica para ambas equipes marcam. Ainda às 19 horas teremos Operário e Vila Nova. É um jogo onde a equipe goiana pode definitivamente se afastar da zona de rebaixamento depois de uma super reação quando saiu da lanterna para a 13ª colocação. Uma vitória não fará o Vila Nova conquistar posições, mas poderá deixar a equipe com 4 ou 5 pontos a mais que o primeiro da zona de rebaixamento. O Operário está na direção oposta. Quando do início da reação do Vila Nova o time paranaense estava na faixa intermediária da tabela de classificação. Hoje ele se encontra na penúltima colocação com 4 pontos a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Apesar desse cenário o Operário tem apenas uma derrota em casa nos últimos 5 jogos. Por outro lado, o Vila Nova está com 3 vitórias, um empate e uma derrota fora de casa nos últimos 5 jogos de forma que chegou à sexta melhor campanha fora de casa no campeonato. Nossa simulação prevê vantagem de uma unidade e meia a favor do Vila Nova. Identificamos uma boa chance de 2-0 para o time goiano. A melhor chance do Operário parece ser no primeiro tempo, especialmente nos 15 minutos iniciais. A vantagem do Vila Nova indica ser dos 16 aos 30 do segundo tempo. O Vila Nova passou apenas 3 jogos sem número sofrer gols fora de casa. Em compensação o Operário passou 6 jogos sem marcar gols em casa e teve 8 jogos que foi vazado nos seus domínios. Identificamos mais 0.5 gol do Vila Nova como boa opção. Com odd baixa não nos sentimos confortáveis com menos 2.5 gols no jogo. E se seu apetite pelo risco estiver alto considere o mais 1.5 gol no jogo ou mais 1.5 gol do Vila Nova que tem odd que chega quase a 4. Ainda às 19 horas o Sampaio Correia recebe o Grêmio. É o confronto de uma equipe que perdeu apenas uma vez em casa. O Sampaio contra um time que venceu apenas 2 vezes longe de casa. O Grêmio. O aproveitamento geral dos dois times nos últimos 5 jogos é bem parecido. O Sampaio em casa, porém, depois de um desempenho avassalador está com apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos enquanto que o Grêmio vem de 3 derrotas seguidas. Nossa simulação prevê vantagem de 4 unidades a favor do Sampaio Correia. Os 30 minutos finais do primeiro tempo é onde está a maior vantagem da Bolívia querida. Apesar da grande diferença na simulação a camisa do Grêmio nos deixa receosos quanto a apostas nesse jogo. O Farejador Bet não recomenda arriscar nesse jogo, mas deixará suas sugestões, mais 0.5 gol do Sampaio Correia ou ambas equipes marcam. Se você confia na simulação do Farejador recomendamos a primeira opção. Se você acredita que a camisa pesada do Grêmio sob o comando de Renato Gaúcho vai desmontar as previsões lógicas do confronto a segunda opção parece ser mais interessante. O Sampaio Correia marcou gol em casa em todos os jogos enquanto que sofreu gols em 10 dos 15 jogos. O Grêmio fora de casa sofreu gols em 8 jogos dos 15 que disputou. Marcou gol em apenas 5 dos 15 jogos. A rodada de sexta se encerra com Chapecoense e Bahia às 21 horas e 30 minutos. As duas equipes vêm de péssimo aproveitamento nas últimas 5 rodadas. O Bahia está com 33% enquanto que a Chapecoense
está com 40%. Em casa, Chapecoense vem se recuperando com 3 vitórias nos últimos 4 jogos e 66% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Bahia já tem jejum de 6 jogos sem vitória fora de casa. O último triunfo foi em julho contra o Guarani, ainda no primeiro turno. Apesar dessa condição recente, o acumulado do campeonato faz a nossa simulação apontar para quase 3 unidades a favor do Bahia. A vantagem está em especial nos 15 minutos iniciais do primeiro tempo e 15 minutos finais do segundo tempo. O único momento em que a Chapecoense demonstra vantagem é nos acréscimos do segundo tempo. Entendemos que as melhores opções nesse jogo ficam em Bahia mais 0.5 gol ou mais 1.5 gol no jogo. Que o Green esteja com você.